Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da Rádio CDN, telespectadores da TV Diário e do YouTube do Diário. Hoje, no nosso Faz Sentido, o assunto é mulheres, relacionamentos e amor próprio. Será que a mulher ainda hoje aceita tudo num relacionamento? Ou então passou a não aceitar quase nada? Para ajudar a gente com esse assunto, hoje aqui com a gente, a psicóloga Suzeli Santos, que já participou, a segunda participação dela. Lembrando já, você que também participou aqui do nosso Faz Sentido, respondendo a enquete, nós tivemos mais de 300 participações nas nossas enquetes sobre esse assunto. Mulheres, relacionamentos e amor próprio. Bem-vinda novamente, Suzeli, para tratar de um assunto que todos nós temos, né, Suzeli? Todos nós, se não temos, temos que ter, que é o amor próprio. Verdade. Obrigada, Fábio, pela oportunidade mais uma vez. Obrigada por compartilhar, né, com vocês esse assunto tão interessante e tão relevante hoje, principalmente para nós mulheres, né, que estamos evoluindo a cada tempo e estamos buscando o nosso lugar, né, nesse mundo, e também entre, né, todos esse misto de gêneros, a gente está buscando a nossa essência, a nossa personalidade, mostrar que a gente tem o nosso valor. Então vamos lá. Lembrando, eu já vou trazer para vocês aqui que o nosso editor do digital, que cuida do site, cuida das redes sociais do Grupo Diário, eu já perguntei para ele, Igor Miller, beijo para ti. Perguntei, Igor, quem é que costuma responder mais as nossas enquetes? E aí ele disse, olha, a base das nossas participações em enquetes, a maioria das participações é de mulheres. Então, a gente precisa considerar isso nas respostas. E lembrando também, né, Suzeli, que esse assunto que a gente traz para compartilhar com vocês aqui, ele foi baseado numa crônica do Fabrício Carpinejar, que é também nosso colunista aqui da revista Persona, escreve todos os meses para a revista Persona, e ele publicou essa crônica chamada Mulheres Faca na Bota, no jornal Zero Hora. E aí eu vou trazer, Suzeli, um trechinho do que são essas mulheres faca na bota, que são essas mulheres exigentes, autônomas e independentes. E que foi essa crônica que nos inspirou aqui, a nós, a produção, Luísa Neves na produção, na técnica Fernando Barcelos, antes que eu me esqueça, e vamos trazer um trechinho aqui do que o Fabrício Carpinejar fala sobre as mulheres faca na bota. Quem são elas? Exigentes, autônomas e independentes. Elas não vão trocar a solitude por qualquer parceiro. Ele, no mínimo, tem que ser melhor do que os prazeres individuais ou ser capaz de não estragar o silêncio e a saudade. Elas não vão substituir os amigos, os passeios sem dar satisfação, as viagens repentinas, o cálice de vinho, a maratona de séries, o espaço livre e o tempo soberano por um relacionamento pela metade, meia boca, capenga. Elas não vão ficar no casamento por comodismo, não vão aceitar baixar os seus pré-requisitos por aparência, por desespero, para satisfazer a família ou a sociedade, para dizer que no final de semana elas têm uma companhia para chamar de sua, enquanto toleram uma presença simbólica e fantasma durante a semana, que serve apenas... Fabrício sendo Fabrício, que serve apenas para matar baratas e abrir potes de conservas. O custo-benefício precisa valer a pena. Então, só um trechinho para a gente entender, né, Suzeli, essa mudança que a gente percebe nas mulheres, né, com o passar do tempo, e também que acaba, obviamente, mudando também os relacionamentos. Sim, essa crônica foi maravilhosa, né? O Fabrício sempre trazendo falas como se fosse realmente, né, representando a fala né, as pessoas, enfim, nessa especial as mulheres. E eu estava observando nos comentários e as mulheres muito felizes, identificadas com essa fala dele, de que realmente ele aproxima muito nessa fala de que nós hoje estamos assim, nós estamos procurando ser mais independentes, mais autônomas, mais donas das nossas coisas, mais responsáveis pelas nossas
pela nossa vida, pela nossa vida no sentido financeiro, no sentido amoroso, no sentido das relacionáveis, no sentido social, e buscando sempre aquilo que nos satisfaz, que nos dá mais prazer, não somente buscando aquilo que, eu vou satisfazer alguém. A gente hoje, esse alguém, ele está mais voltado para nós. A partir do ano de 1960, as mulheres, né, começaram a se movimentar, a criar esses grupos que vêm se fortalecendo, e a própria sociedade vem criando espaços onde estão possibilitando que as mulheres consigam ser mais autênticas e realmente façam valer a pena os seus pontos de vista, as suas qualidades, a sua essência feminina e as suas qualidades no sentido geral desses vários papéis que uma mulher assume na vida e esses vários papéis de competência, né, que a mulher faz hoje diante toda essa diferença que ela faz nesse mundo que a gente vive, né? Então o Fabrício foi muito feliz nessas palavras e deixou nós muito bem representado nas suas falas. Eu li aquilo aí e digo, gente, sou eu, né? Como a gente fica feliz quando a gente percebe os avanços, né, que nós já... Claro, tem muita coisa para conquistar ainda, tem muitas... Mas quando a gente consegue celebrar aquilo que a gente já consegue ser, né, talvez não com toda a plenitude que nós gostaríamos, mas esses avanços são importantes nós todas mulheres nos darmos conta. E aí a gente elaborou, Suzeli, as enquetes também a partir dessa crônica. O que nós perguntamos para o nosso público que está conosco nas redes sociais? Após a separação, quem mais ingressa antes em um relacionamento? Né? Então, a gente está falando sobre amor próprio e perguntando. Acabou a relação, quem começa uma nova relação antes? Os homens, 81%, 237 pessoas apontaram que são os homens que começam um novo relacionamento antes, e 19%, 56 responderam que são as mulheres. Afinal, Suzeli, o homem procura uma nova mulher, procura uma segunda mãe logo, por que isso acontece? E aí a gente vai falar, você aí também vai pensar e vai lembrar de casais que romperam, que se separaram. Qual dos dois, né, entrou num relacionamento antes? E a gente vai lembrar, né, eu acho que isso aí é meio geral, a gente vai lembrar primeiro, ou em maior número de vezes, dos homens. Por que acontece isso, Suzeli? Olha, eu trabalho com casais no meu consultório e isso eu observo que tem uma diferença da seguinte maneira. A mulher, ela dá um tempo para assimilar o que ela acabou, como foi o seu relacionamento, o que deve melhorar nesse... Ela avalia onde eu errei, o que eu podia ter feito diferente, como a gente chegou até aqui, né? O que levou... Eu tô falando do meu processo, tá, gente? Eu também me separei depois de 20 anos e eu tô pensando nas primeiras coisas que eu fiz, que foi essa reflexão justamente. Poxa, mas onde é que foi que a gente se perdeu, né? E aí não é a questão de culpabilizar, responsabilizar, mas se a gente pensar num próximo relacionamento, se a gente pensar... Poxa, a primeira coisa que a gente vai ter que ver o que eu preciso fazer, né? Porque o outro não vai adiantar nada, mas o que eu preciso fazer de diferente? Exato, eu acho que a mulher, ela dá esse tempo para ela assimilar, para ela se colocar numa nova posição de estou me separando, já não faço mais parte de um processo conjugal, onde eu dividi a minha vida, os meus sentimentos, as minhas intimidades, os meus projetos, e agora eu preciso me reorganizar nisso para ver como que eu vou novamente estar fortalecida emocionalmente, para ver como que eu vou investir em algo ou em alguém e quais características eu buscaria em alguém agora, depois dessa longa experiência, ou curta, seja como for, né, o relacionamento anterior, para ver se eu consigo dar conta e se eu vou me sentir, então, mais completa nessa nova relação. E o homem, eu acho que ele busca não se permitir sentir essa solidão. Ele foge. Ele foge, não é fugir, ele foge das emoções que uma separação causa muitas vezes. Apesar de que muitas vezes essa separação é desejo do próprio homem, certo? Mas ele não consegue lidar com algumas lacunas que ficam quando ele está sem aquele vínculo
com uma mulher sem o vínculo da esposa ou da namorada, ou enfim. E aí ele já se conecta com o outro para que ele dê seguimento naquele estado emocional. E a partir daí, então, ele não fica com aquela lacuna existencial amorosa, dolorosa. Mas também, Suzeli, daí é como se não vivenciasse o luto, porque a separação é um luto, é um processo de luto. Sim, é como se não vivenciasse o luto, exatamente isso. É como se ele estivesse protelando esse sentimento e essas emoções. Porém, o ser humano ele tem muito essa tendência de não querer vivenciar aquilo que nos machuca, aquilo que nos traz dor. É natural do ser humano. É natural do ser humano. Só que a mulher é mais forte nesse sentido. Enfrenta. Tem estudos que comprovam isso. O homem ele tem mais dificuldade, assim como ele tem mais dificuldade de demonstrar sentimentos. Ele tem mais dificuldade de aceitar e sentir as emoções causadas por determinado evento. Então, ele já emenda uma coisa na outra para que ele se sinta amado, ele se sinta respeitado. O homem precisa ser forte. A gente vai lembrar de frase, mas tu tem que ser forte, tu é homem, é macho. Aquela coisa que ainda é arraigada e às vezes a gente nem percebe isso. Está tão automatizado, tão incrustado, às vezes a gente não se dá conta. Isso é muito mais natural do que a gente imagina. Hoje. Ainda hoje, uma fala natural entre as próprias pessoas, entre os próprios homens, até as mulheres. Né? A gente acaba muitas vezes, vira a página, né? A pessoa tá ali sofrendo, vira a página. A pessoa vai, não, então é isso que eu quero fazer, não quero sentir o que eu tô sentindo, eu não quero, vamos dizer assim, lembrar do que, ou até mesmo fazer uma autoanálise do que aconteceu, por que foi assim, às vezes dói, entender por que ele quis, ou ele foi a pessoa que estimulou a separação, qual foi o problema, mas ele não quer, vamos dizer assim, ficar cara a cara com esse sentimento. E nem com a resposta que muitas vezes ele tem, que provavelmente é ele mesmo que teve um problema na relação, e ele não quer ter essa noção. Então, ele emenda esse processo, e isso faz ele sentir, não, eu dei conta, eu sou forte, eu consigo superar uma separação, e estou super bem com uma outra pessoa. E, claro que alguns é super tranquilo, depende muito da essência, depende muito da personalidade, e outros, possivelmente, com o tempo, vai se repetir esse processo, esse ciclo novamente. Então, por isso, é natural também que a mulher ela fique mais exigente. Como ela fez essa reflexão, onde é que será que onde é que eu posso melhorar, onde é que eu posso fazer diferente, o que eu poderia, né? Que tipo de homem eu vou querer a partir de agora, né? Que características que eu tenho que observar em mim e nele. Também é natural que acerte mais numa próxima escolha. Com certeza. Com certeza, sim. A própria autoanálise, ela mostra, né, um resultado que vai dar para ela vai ao encontro daquilo que vai preencher mais, né, as necessidades dela enquanto mulher, enquanto, enfim, esposa, namorada, amante, etc. A gente fez 2 perguntas também, Suzeli, bem nesse sentido a gente vai emendar aqui os resultados para a gente comentar junto, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. A gente perguntou se a maioria dos homens procura na mulher uma segunda mãe. Mito, 33%, 96 votos, e verdade, 67%, 197 votos, considerando que a gente já falou que as mulheres são a maioria das que responderam aqui na enquete. E também perguntamos, homem não suporta a solteirice e logo emenda outra relação? Verdade, 64%, 189 votos, e mito, 36%, 105 votos. Aí eu estava lendo, Suzeli, trago aqui essa fala da Madalena Ramos, que ela é terapeuta de casais e professora da PUC em São Paulo. Uhum. E ela trouxe um dado numa entrevista que eu achei bem interessante, que ela disse que em menos de 1/3 dos casos são os homens que terminam as relações, que a maioria das vezes são as mulheres. E o que ela fala de uma diferença, Suzeli, que eu queria que tu comentasses. A gente já falou um pouquinho antes, mas só para complementar, o que ela disse? Que a mulher, após o término de uma relação, ela procura se cercar de amigas para conversar, às vezes familiares que têm com familiares com os quais ela tem um vínculo mais forte, para trocar essas ideias, para conversar, para tentar se organizar, né, para ver como segue. E o homem, ele procura essas relações fugazes, que é justamente o que a Suzeli falou muitas vezes, para fugir, porque ele não consegue dar conta dessa situação que, para a mulher, por uma série de vivências, a mulher tem uma facilidade maior. Sim.
essa questão, eu acho que essa questão, assim, ela é muito voltada para exatamente isso. Eu acho que a mulher, ela tem um diferencial no processo emocional e no processo de resiliência também. Então, para a mulher, fica mais fácil ela ir ao encontro na verdade, o compartilhamento com outras pessoas, esse compartilhamento de experiência, esse explanar esses sentimentos, compartilhar com outras pessoas que já vivenciaram isso, é um meio de fortalecimento para nós mulheres. E para os homens também, só que os homens não têm essa prática. Então, a mulher, ela busca mais essa questão de compartilhar, de dizer que ela está sofrendo, mas que ela vai dar conta disso, que ela sabe que pode ser que ela tenha errado quando é ela que faz a opção escolhe a opção de separação, quando ela tem dúvida e mesmo assim ela se separa, mas ela não está feliz, ela tem uma lacuna existencial, amorosa, que precisa ser suprida, ou quando ela simplesmente percebe que aquela relação já não traz mais para ela tantas, vamos dizer assim, benefícios como ela buscava ou como já trazia no início, né? Ou como trazia no início dessa relação. E aí ela pensa, será que vale a pena tudo isso? Como o Carpini já disse na crônica, né? Ela faz a conta da relação custo-benefício. Mas vamos entender no próximo bloco, na volta, vamos chamar intervalo agora, mas vamos entender, e os homens? Os homens estão gostando, estão preferindo essa mulher exigente, autônoma, independente? Vamos ver o que o público achou sobre essa questão aí na volta do intervalo. Estamos apresentando Faz Sentido. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Voltamos então com o Faz Sentido, que discute hoje mulheres, relacionamentos e amor próprio. Vou voltar para a pergunta que eu coloquei no bloco anterior e que a gente questionava. Os homens, eles gostam dessas mulheres independentes, autônomas, donas de si? E aí, gente, teve um empate. Eu não me lembro, Suzeli, e a gente já vai fazer um ano de Faz Sentido. Eu não me lembro de algum programa que deu exatamente o mesmo número de votos. 152 votos para cada um. 50% acham que os homens gostam, sim, dessa nova mulher, mais independente, mais autônoma, dona de si, sabendo o que quer, fazendo a conta do custo-benefício e tal. E a outra metade achando que não.
Então, Suzeli, empate técnico aí, o que quer dizer esse empate na tua opinião? Olha, Fábio, eu acho que, como nós estávamos falando agora há pouco, eu acho que o homem também está mudando. Ele também gosta de ter uma parceira que pode contar para organizar, para planejar coisas da vida, planejar momentos bons, planejar comprar um imóvel, planejar uma viagem. Dividir, né? Dividir, se sentir mais, vamos dizer assim, se sentir que os dois estão contribuindo para aquele momento de lazer, aquele momento de alegria, de felicidade para o casal, para o casamento ou o relacionamento. Os homens de hoje, eu observo isso também, esse movimento super positivo que está tendo na visão das mulheres. Inclusive, no meu consultório, nas terapias de casais ou individuais, onde a gente fala de relacionamentos, a gente observa muito que os homens são orgulhosos de mulheres que têm, minha mulher é independente, ela tem um trabalho, ela tem uma remuneração, ela ganha super bem, ela faz as coisas dela e ela contribui com isso. O que acontece? Tem uma diferença entre independente e autônoma, né? A gente pode ser independente financeiramente e não ter autonomia, por exemplo, emocional. Depender tudo. Eu preciso da opinião do meu marido, do meu parceiro, para decidir se eu vou fazer isso ou aquilo. Então, a mulher autônoma é aquela mulher que decide pela sua cabeça, sem olhar, ou até considera, mas não é guiada por padrões sociais, padrões culturais. Tu tem que pensar assim. Não, ela é autônoma na forma de pensar e de agir. Exatamente. Né? Então, independência financeira é uma coisa, a autonomia, né? Até a autonomia emocional, né? E não só a financeira é outra coisa. Exatamente, porque é exatamente isso. Tu pode ter vamos dizer, um ganho financeiro muito maior do que teu esposo ou do teu parceiro, e ao mesmo tempo tu quer comprar um carro e tu não consegue comprar sem o aval dele. Tu quer comprar, eu vou falar um exemplo, esse dia teve uma pessoa que falou pra mim que queria comprar um jogo de pratos. Uhum. E ela perguntou pro parceiro, e ele disse, eu não sei. E ela não comprou. Porque ela não tinha o aval exatamente, dele. E ficou muito frustrada com isso. Então, assim, ela é independente financeiramente, mas aí eu observo duas questões. Não é autônoma e não é independente emocionalmente. Ela é dependente emocionalmente. Então, isso é uma diferença. O homem gosta das mulheres que... Claro, tem alguns homens que gostam de mulheres independentes financeiramente e ainda tem alguns que gostam de administrar esse processo, daí já se aproveitam dessa falta de autonomia. Sim, né? Sim. E tem algumas mulheres que gostam disso porque se sente segura, e aí entra a questão já de dependência e a questão, às vezes, de submissão, né? Que tem que ter um cuidado, um equilíbrio sobre isso. Mas tem aquele também que gosta daquelas que faz tudo, sabe? Que não diz onde tá, que só diz, tô chegando agora, tava numa reunião, eu vou chegar a tal horário, e durante o dia todo é ela que organiza a vida dela, ela, né, distribui as atividades que o casal tem que fazer junto, filhos, casa, etc. Mas a vida dela, profissional, pessoal... É dela. É dela. Isso é bom. Mas aí entra aquela outra questão que nós falávamos antes. Por que o homem será que tem medo nesse outro 50%? Porque tem homens, e aí você vai lembrar aí, ouvinte, telespectador, tem homens que pensam assim, poxa, mas ela não depende pra mim, nem financeiramente, porque ela tem a sua vida, ela tem o seu dinheiro, ela administra tudo, ela não depende de mim nem emocionalmente, quer dizer, ela é autônoma nas suas decisões, sabe o que quer, o que não quer, decide sozinha, não precisa da minha opinião, até pergunta, mas não precisa, não depende. Tá, e agora como é que eu seguro essa mulher? E aí a gente comentava aqui, tem um amor, né? Ainda bem, tem um amor. Tem um amor. E o amor... o amor é o que as mulheres procuram. E os homens também. Claro que cada um tem o seu jeito de pensar e simbolizar o amor. Mas onde tem amor, e se o amor segura, suporta a independência, suporta a autonomia, e suporta às vezes as lacunas, mas se existe o amor, o cuidado, o amor segura tudo. Então, na real, se a gente for pensar aí com essas análises que a gente fez, essa evolução que a gente percebe nas mulheres, mas que a gente também percebe nos homens, né? E cada vez mais, ainda bem,
nos homens, a gente entende, Suzeli, o porquê que hoje nas relações é preciso ter o amor, porque se não tiver, não vai segurar. Não vai. Não vai segurar. Não tem dinheiro. E isso não é ruim, porque às vezes as pessoas dizem, mas ficou um tempo, daí não deu certo com esse, não deu com a outra. Não, gente, mas é que se não há, e aí que bom, né? Que bom que o amor está preponderando. Exatamente. Ou não, né? Ou não, ou as pessoas estão nessa busca. A gente perguntou também, Suzeli, quem mais aceita, como o Fabrício Carpinejar fala na crônica, ele fala em relacionamento capenga, meia boca. Quem aceita mais esse tipo de relacionamento? Homem, 35%, 105 votos, e mulher, 65%, 190 votos. Então, as próprias mulheres que a gente falou, que são a maioria dos votantes aqui no Instagram, dizendo que mulher ainda hoje aceita mais um relacionamento capenga do que o homem. Por que será que isso aí é por causa do mercado, Suzeli, que nós temos muito mais mulheres aí do que homens, né? Eu acho que é uma questão de essência, uma questão cultural, uma questão de vamos dizer assim, desde a construção, das construções familiares, sabe? Da onde tu vem, como tu era vista, né? Enquanto criança, como que o casamento dos teus pais foram exemplo para ti, foram bons, esses exemplos foram bons, foram a base que tu dá para tua vida, para tuas relações. Então, isso é uma questão bem complexa de a gente ter uma opinião genérica, considerando que existem muitos níveis emocionais, muitos níveis culturais, muitos níveis de hábitos e de crenças bem específicas de cada família, de cada cultura. Então, assim, não dá para ter um parâmetro, mas aqui nesse sentido, eu acredito que a mulher, ela vem com aquela ideia de que ela era... vamos dizer assim, ela sempre foi dependente ou, né, tinha essa necessidade de ter um homem, um pai ou um marido que sustentasse, que desse para ela as coisas que ela tivesse uma condição de vida, mas era por eles, através deles isso. E aí hoje nós temos pessoas ainda muito vulneráveis nesse sentido. Quando eu falo vulneráveis emocionalmente. Obviamente que em outros sentidos também, mas mais emocionalmente no sentido que, assim, é melhor eu ter esse que está me dando o básico para a minha existência do que eu não ter ninguém para me dar esse suporte. Por que que a mulher pensa isso? Porque, assim como todo ser humano, mas a mulher é bem mais frágil nesse sentido, a questão da baixa autoestima. A mulher, já que ela vem desde, né, dos nossos antepassados, na época nas épocas patriarcais, os homens era aquela coisa, ele provia a família, a mulher era sempre muito lá na cozinha, cuidando dos filhos, muito longe de tudo. Muito coadjuvante no processo. Exatamente. Né? Então, e aí se o homem traz coisas para a subsistência dela, dos filhos, ela fica num relacionamento meia boca. E às vezes isso ela acha que é amor. Porque, na verdade, ela nem aprendeu o que é amor. Porque ela vem de uma família que não mostrava isso. E às vezes, Suzeli, para essa mulher que o marido trata bem, considera, ouve a opinião, garante o sustento, e para essa mulher, olhando para o que foi o relacionamento do seu pai, da sua mãe, de quem estava, para ela diz, poxa, mas eu evoluí muito mais, não tá como eu gostaria, mas em relação ao que foi o relacionamento da mãe e do pai, tá muito melhor, e aí acaba ficando. E também tem outra coisa, Zeli, o que é um relacionamento capenga e meia boca para mim, pode não ser para ti. Exatamente. Então, isso é muito subjetivo, é todo um contexto familiar, cultural, né? Então, e a gente também tem que considerar que esse processo de evolução feminina, da mulher se tornando independente, exigente nas suas escolhas, autônoma, ele é um processo, ele carrega ainda coisas lá do passado. Exato. Né? Então, vamos para a próxima questão, que eu acho que a gente consegue elucidar isso aqui também. Suzeli, perguntamos: mulher tem mais amor próprio e não comete os mesmos erros que geraram a separação?
Verdade, 74%, 226 votos. Mito, 26%, 78 votos, em 304 participações. Então, dizendo que a mulher tem mais amor próprio, sim, e não comete mais os erros lá do passado. Acho que isso vai em encontro um pouco da nossa primeira pergunta, né? Onde nós falávamos da questão da autonomia e da questão da mulher ser diferente, da mulher buscar o seu lugar no mundo. É um pouco difícil a gente falar isso quando a gente já tem, né, a experiência de falar com várias pessoas, porque é bem difícil inconscientemente de tu não repetir algumas coisas que tu já tem. Porque não se dá conta, né, Suzélia? Sim. A gente não se dá conta, a gente simplesmente repete e não consegue localizar isso. Não se dá conta porque o comportamento dela, ele é uma crença inconsciente, uma crença nuclear, muitas vezes, tão enraigada nela que aquilo é visto como uma verdade absoluta e natural e automático. Tu não para fazer essa reflexão. Agora eu estou repetindo isso. Inclusive, os traços dos companheiros e das companheiras, as características acabam sendo as mesmas. Porque é aquilo que te atrai. Porque é aquilo que tu acha que é a pessoa correta, a pessoa para mim, a pessoa certa para mim tem que ser assim, 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 assado. E aí ela vai ao encontro, vai buscar alguém, pode não ser a mesma pessoa, se separou, busca outra pessoa mas com as mesmas características. Exatamente. Ou não são todas, mas algumas se repetem. Isso é uma questão do ser humano, de preencher lacunas da sua existência, muitas vezes lacunas enraigadas na sua infância, pela falta de investimento materno e paterno, onde algumas coisas ficaram, né, sem ter uma resposta, sem ter um respaldo emocional. E aí a mulher tende sempre a buscar, a mulher ou o homem, sempre tende a buscar a preencher isso. Claro que é inconsciente, não é assim, agora eu vou preencher a falta, essa falta que eu tenho de não ter tido vamos dizer, um investimento maior da minha mãe, um afeto, uma atenção maior do meu pai. Não é assim. É o teu inconsciente que faz tu ter comportamentos que vão ao encontro, é como um imã. É o dedo podre que chamam, né, Suzélia? É o dedo podre, a gente já falou outras vezes. É como a pecinha do quebra-cabeça. Tu vai sempre buscar encontrar aquela pecinha para preencher. Então, enquanto completar. a gente não fizer esse processo do autoconhecimento e entender o porquê, a tendência é só ir repetindo. E atraindo aquele mesmo tipo de situação, aquele mesmo perfil de pessoa. Exato. E isso é uma coisa muito importante que tu trouxe, Fábio, a questão do autoconhecimento. Hoje em dia nós temos que trabalhar muito essas questões voltadas para o autoconhecimento. A mulher precisa se conhecer, se entender, entender que somos passíveis de, vamos dizer, de erros, passíveis de busca de coisas que fazem bem para nós, mas não da perfeição, porque não existe. Então nós temos que buscar, não, isso que eu faço hoje é bom para mim, mas daqui a pouco ele já não vai mais ser. E como que eu lidei com esse processo, essa transição do que antes era bom e agora não é mais? Esse autoconhecimento ela tem que ter para ela se sustentar emocionalmente, se fortalecer. Daí nós voltamos na primeira pergunta novamente, onde diz que a mulher dá uma pausa entre um relacionamento e outro, para ela fazer essa autoanálise e ela pensar como eu tenho que agir agora. E é através do autoconhecimento que ela vai conseguir, com certeza, ter uma evolução nesse processo. Perguntamos também, Suzélia, se o homem se sente diminuído quando a mulher tem vida financeira melhor do que a dele. Que responderam, verdade, 75%, a grande maioria aí, 226 votos, mito 25%, 78%. Então, considerando que as mulheres são a maioria que votaram aqui, a maioria achando que o homem ainda hoje se sente diminuído. Sim. Se sente pelaquela questão que nós falávamos também em algum momento, que o homem é aquele que sempre já vem desde o início, né, desde as épocas lá dos homens das cavernas, com a ideia de que o homem tinha que prover a família, né? Então, o medo de perder a sua posição é o poder, né? O poder do masculino, o poder do homem, o poder do macho, vamos dizer assim. Vamos falar agora, vamos encontrar um pouco da crônica do Fabrício, onde fala que ele, né, nesse sentido, assim, vai perder o lugar dele nesse processo todo. Automaticamente perde a sua posição diante, né,
dessas, vamos dizer assim, ordens, subordens, onde o homem era o todo-poderoso diante de uma família ou de um espaço social, etc. E também perguntamos, a maioria das mulheres prefere homens que lhes garantam uma retaguarda financeira. Preste atenção na pergunta. A maioria das mulheres prefere homens que garantam uma retaguarda financeira. Não é que sustente, tá, gente? Que garante uma retaguarda financeira. Verdade, 75%, 102 votos. Mito, 25%. Eu também prefiro, né? Se tiver alguém para garantir quando vai fazer falta, tu ter essa segurança. Quem não prefere? Ou sendo homem ou sendo mulher. Fábio, isso eu acho que todo ser humano, essas questões de ter uma segurança, a segurança faz parte da nossa existência. A gente busca segurança. A gente busca segurança para viver em todos os sentidos. Inclusive, quando tu compartilha a tua vida em termos íntimos, em termos familiares, em compartilhamentos de vida, em construção de vida e construção de planejamentos, execuções de objetivos com um companheiro, tu se sente muito mais segura sabendo que qualquer coisa que aconteça contigo, tem alguém que pode te dar um suporte. Isso faz parte da segurança tanto do homem quanto da mulher. O homem também vai se sentir bem se um dia eu posso contar com ela se acontecer qualquer coisa. Então, acho que isso é uma questão bem voltada para o ser humano. Acho que não muito nessa questão do gênero entre, né, o homem ou a mulher. Todos buscamos segurança. Exatamente. Vamos chamar um breve intervalo e na volta a gente perguntou, tivemos respostas bem interessantes. O que as mulheres não suportam mais hoje em dia nos relacionamentos? Voltamos já já. Estamos apresentando Faz Sentido. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Sou mãe e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Mulheres, relacionamentos e amor próprio. E conosco aqui hoje no Faz Sentido a psicóloga Suzeli Santos. A gente vai para mais um trechinho da crônica do Fabrício Carpinejar, que inspirou esse programa, falando sobre as mulheres independentes e autônomas que não aceitam mais tudo como aceitavam um dia nos relacionamentos. E o que o Carpinejar nos diz sobre essas mulheres? Elas não gostam de desperdiçar madrugadas em discussões de relacionamentos ou com manifestações de ciúme, como nas caricaturas românticas. A possessividade não interessa.
O apego não é confiável. Só trazem efeitos colaterais, adoecendo a convivência com controle e manipulação. Não estão interessadas em combos, promoções, steps, remendos nas estradas. Sequer exigem uma retaguarda financeira ou Caio Castro que pague a conta do restaurante. Mantém os seus empregos, os seus orçamentos, os seus investimentos. Aí o Fabrício traz uma série de dados aí da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2021, mostrando que em Porto Alegre, que são as porto-alegrenses que ele valoriza, que em Porto Alegre 57% das mulheres dos lares são sustentados por mulheres. E aí, a gente perguntou também, Suzeli, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho. Primeiro, antes de comentar, antes de comentar o que as mulheres não toleram mais nos relacionamentos, que foi uma pergunta aberta que a gente fez para ver o que o público iria nos responder. O que a mulher não tolera mais hoje em dia. Eu queria perguntar, antes da gente saber o que o público respondeu, Suzeli, o que leva os casais para uma terapia de casal? Quem que vai? É a mulher? É o homem? Em que momento da relação eles buscam uma ajuda? Já é perto da separação? Ou não? Ou é muito antes? Como é que está isso hoje em dia no consultório? Fábio, não tem também um parâmetro, sabe? É muito variável, dependendo do casal, da situação, do momento, de quanto tempo já tem essa relação. Muitas vezes é um namoro de 3, 4 meses e tem uma demanda que não estão conseguindo dar conta, principalmente que envolve comunicação, né? A falta de comunicação é uma das principais buscas para a terapia de casal. Porque a pessoa se comunica e a outra não consegue entender o que ela quer dizer. Então, a gente trabalha muito a questão da comunicação, essa mediação, né, com os casais e tem um grande resultado e super positivo. A outra questão é justamente quando o casal já está, né, com tempo de relacionamento, já está desgastado e acha que o motivo não é se separar, mas querem saber como fazer para dar aquele up no casamento ou para tentar descobrir ou entender o que está levando ao casamento, por exemplo, ficar mais fragilizado, mais frio, né? A questão sexual, porque depois que os filhos nasceram, a questão sexual, né, ela ficou mais distante. Entender por que a mulher, às vezes, dá mais atenção para os filhos do que para o marido. Então, é vasto essa busca nesse sentido também, mas é casais de mais tempo de casamento. Buscam também para saber, a gente quer ter uma relação melhor. O que a gente pode fazer? Hoje a nossa relação é assim, e a gente gostaria de movimentar um pouco mais. Eles não chegam reclamando que está ruim. Ai, coisa boa! Coisa boa que não chega mais ao ponto de quase uma separação para buscar ajuda, né? Exato, está ficando muito natural isso. E aí é uma coisa muito boa, sabe? O movimento que estão fazendo, que daí a gente nota o quanto quer investir nessa relação a dois. Então, buscar investir na relação, nesse amor, nessa conexão, de que fazer coisas para melhorar. E tem uma outra questão que é justamente as escolhas. Assim, por exemplo, o esposo quer investir na vida dele no sentido profissional e a esposa o peso que tem cada área. E o peso que isso causa às vezes é uma solução para um, né, para a esposa ou para o esposo, para a mulher ou homem, mas para o outro o peso é uma solução, mas para o outro é um problema. Mas não consegue equilibrar. Mas quando é muito distinto, vamos trazer para a realidade, Suzeli. A mulher está num momento profissional em que o trabalho é preponderante, ela tem objetivos, ela tem desafios e ela precisa vencer esses desafios. E o homem está no momento em que já está no momento estabilizado financeiramente e o homem quer ter mais tempo em família, quer viver mais, usufruir mais das suas conquistas em família, com a mulher, e fecha com uma conta se são praticamente opostos. Eu sempre falo que para isso
assim, uma coisa que faz mágica num casamento, numa relação, na verdade, numa relação, qualquer que seja, é a comunicação. É essa pessoa, essa mulher chegar para esse marido e dizer, olha só, é ser franca e dizer que o lugar dela tá ali, que ela não vai deixar de ser essa esposa, mas que naquele momento ela precisa investir naquele propósito, naquele objetivo, naquele planejamento da vida dela, e que ela entende e que ela gostaria que ele acompanhasse ela e entendesse esse processo. E que logo isso vai terminar e as coisas vão se organizar e ela vai conseguir então com esse novo processo de, vamos dizer, essa soma que ela está fazendo na sua vida, nessas escolhas, né? Ela vai poder até mesmo se doar um pouco mais para a relação, ela vai ter mais tempo para o casamento, ela vai ter mais tempo para o esposo, mas naquele momento é o momento que precisa ter essa compreensão entre os dois. E isso vale tanto para a mulher quanto para o homem. Então eu sempre falo, Fábio, comunicação. Não gosto que meu marido bota todo dia esse copo sujo aqui. A toalha todo dia fica no... toalha molhada fica no sofá. Cama. E quando que ela fala que ela não gosta? Ela não fala, só ela resmunga. vai lá, tira a toalha e vai guardar. E fica reclamando. Blá, 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 blá. Ou o homem também. Porque não... Então vamos sentar aqui e vamos conversar. Tu não gosta? Não, não gosto. O que eu posso fazer para melhorar? Vamos tentar melhorar? Vamos, eu vou tentar fazer isso então. Acordos. Eu acho que o silêncio separa muito os casais. Muito. E outra coisa, Suzeli, que a gente faz, a gente sempre vou falar de mim, a gente interpreta muito as situações. Ele não tá vendo que eu tô o dia inteiro, eu trabalho fora, eu cuido do filho, eu faço aconteça, eu faço a janta, eu cuido disso. Ele não tá vendo que eu tô me sacrificando. E por que ele não colabora? E aí ele pega a toalha e joga em cima do sofá. Então, essa interpretação que acontece porque simplesmente a gente não conversa, a gente não senta, a gente não diz, olha, isso me incomoda absurdamente. Pra ti é só a toalha. Pra ti, mas por que tá cansada, tá estressada e aí vem descontar em mim. Tá, mas pra mulher aquilo é sinal de outras coisas. Exato. Que se a mulher não falar, que se o homem não falar, não vai mudar, simplesmente não vai mudar. E a gente tem a tendência de, isso é falta de consideração, ele não me ama mais, ela não me ama mais, ela não me dá valor, ela não reconhece o meu trabalho, ela não vê o sacrifício que eu faço pela família, para dar conta de tudo, e a gente conclui, a gente interpreta, e aí depois dá no que dá, né? Mas acho que essa disposição pergunta, por que tu faz isso? Por que o que gera, o que acontece que eu te peço para fazer e tu não faz? Essa conversa, e por mais, Suzeli, que eu acho que na conversa, no diálogo, às vezes um ou outro, eu vou falar dos dois, é homem, mulher, enfim, isso não tem a ver com gênero, a gente vai se passar às vezes, porque às vezes vai descambar para o sincericídio, vai. Mas isso, quando a gente externa, quando a gente fala, há conserto. O silêncio é que, pro silêncio, a gente não, diante do que a gente não sabe o que a outra pessoa pensa, o que a outra pessoa sente, é que o silêncio não tem como consertar. Exato, e o silêncio ele fica dentro da nossa mente e nós ficamos com todas essas interpretações que tu falaste, e aí a gente mesmo criando ideias de querendo que a pessoa que está ali no nosso meio tenha uma bola mágica e adivinhe e lê meus pensamentos, entende? Só que eu nunca mostrei isso. Outra coisa que tu falaste que eu acho que é super interessante, a mulher cuida do trabalho, cuida do filho, cuida da casa, da empregada, cuida de tudo. E aí chega e o homem faz isso. Só que ela já está tão habituada com essas demandas e ela fazer automático, sem ela reclamar que para ele isso é natural. Sem ela reclamar ou sem ela dizer, olha só, isso me cansa. Eu estou cansada. Você poderia recolher essa toalha e colocar em tal lugar? Daí eu não vou precisar fazer isso. Ou outras coisas, você poderia colocar o fulaninho para dormir hoje, você poderia dar banho nele. A pessoa tem que pedir, mostrar que ela precisa dessa colaboração, tanto o homem quanto a mulher, porque senão fica que se tu faz tudo, ela faz tudo, ela não precisa. E aí fica uma rotina e cria os hábitos e cria esses esquemas familiares que ficam impregnados e engessados,
que logo ali tem uma separação por uma coisa que uma comunicação, uma Eu fala. nem sabia, tu nunca me falou. Tu nunca me né? falou, achei que tava tudo bem. Ah, mas e tu nunca viu, entendeu? Daí entra aquela coisa, tu nunca me falou, daí o outro. Já dei tantos sinais. Mas sinais não são fala, não são explicações. Então, Precisa desenhar, gente. Precisa desenhar. precisa sentar com seus esposos, suas esposas e conversar, e o que não goste e o que gostem. As duas coisas são maravilhosas. Comunicação. É uma palavra mágica para os relacionamentos. E perguntamos, vamos agora para a pergunta, já estamos terminando com o programa, faltam 5 minutos apenas, Suzeli. Perguntamos também o que as mulheres não suportam mais nos relacionamentos. E tivemos muitas respostas aí, mas o que apareceu com mais frequência? Mulheres não suportam mais traições, mentiras e machismo. Muito verdade, do meu ponto de vista. Traição porque quando tu entrega a tua vida para alguém, quando tu busca amor, que é a nossa palavra de hoje de base, pode ter várias coisas que de independência, de autonomia, né? Enfim, de outros investimentos, mas o amor é a base. Então, quando tu entrega a tua vida com amor para receber amor, e se essa confiança é quebrada com traição, por exemplo, que é o que dói mais numa pessoa, a falta de confiança, a traição me trocou por outra, sendo que eu estava oferecendo meu amor. É que na real não é a traição, é a base de um relacionamento que é a confiança. Isso, é a confiança. Então, quando existe uma ruptura nesse processo, é muito dolorido. É muito dolorido, é muito intenso, principalmente para as mulheres que têm uma essência mais de sensibilidade, de que quando eu me dou, eu me dou. Que se ele é meu, se eu escolhi ele e se eu escolhi dar o meu amor para ele, é ele que eu quero. E aí eu gostaria que ele fizesse isso por mim. E quando eu procuro uma outra pessoa, seja para casual, seja, né, enfim, é como se tu não tivesse valor, que aquele amor que tu deu não valia nada. E aí como é que a gente se sente? Não vamos nem dominar aqui, porque as mulheres pensam como cada uma pensa, me sinto, né, sei lá, de todos os tipos, não tem valor, não tem significado, ele não valoriza o meu sentimento, é como se eu amasse alguém vazio. Então, isso faz com que doa muito uma pessoa. Então, eu acho que a questão da traição realmente é a coisa mais forte pelo movimento de negligência ao nosso investimento de amor que a gente faz para essa pessoa e ele não valoriza. A gente ainda vai fazer um programa justamente sobre as causas da separação. E aí eu tava vendo um material, Suzeli, uma bibliografia que fala que a traição ela é uma consequência diante de vários fatores, várias causas aí de uma separação. Por exemplo, falta de investimento na relação, essa questão da comunicação, né? Do silêncio, quando não se fala, quando não se conversa. Falta de concessões, quer dizer, a pessoa tem dificuldade de ceder, né? Momentos de vida distintos, o que a gente falou, para exemplo, o homem valoriza, está no momento de valorizar muito o trabalho, a mulher quer valorizar mais a família, então é uma série de questões. Mas o que a gente comentou também, eu acho que isso vale a pena a gente finalizar com a reflexão. A gente tem hoje mulheres que muitas vezes não aceitam mais traições e aceitam poucas coisas do que suas mães, suas avós aceitavam. Então, se lá a minha avó achava que tudo bem uma traição, hoje não se foi pro outro extremo. E como não é bom para nós, aí seja homem ou mulher, viver apenas nos extremos. Então, as mulheres que até então aceitavam tudo num relacionamento vão para outra ponta. Aí não aceitam mais absolutamente nada. Nada. Então, o como, e isso a gente costuma fazer, né? Quando a gente a gente localiza determinada questão na gente, mas isso eu preciso mudar, não quero mais ser assim, aí eu vou para exatamente o outro oposto. E essa necessidade do equilíbrio, da gente saber que tem muitas coisas que vale a pena sim a gente ceder em nome do amor, e isso que a Suzeli fala, eu acho que isso para mim, principalmente, foi o aprendizado desse programa. Né? O quanto o amor fica cada vez mais relevante, mais do que isso, essencial nos relacionamentos que a gente pode classificar como saudáveis. Com certeza. Essa questão do equilíbrio é muito importante
porque esses extremos, esse olhar que a pessoa tem de essa mudança drástica de não aceito mais, porque, sabe, não quero mais. A pessoa ela se perde depois nesse processo, se ela não consegue dar conta dessa posição que ela escolheu para ela, entendeu? Eu cedia tudo, agora não vou ceder mais nada. E o peso do extremo ele é muito grande, né? Exato. Para tu sustentar um extremo, eu aceitava tudo, agora não aceito mais nada. O peso, a gente coloca um peso muito gigante e que não precisa. Exato, e tem uma coisa, Fábio, também que acho que vale a gente ressaltar, é o seguinte, o peso de depois ceder, caso sinta necessidade, mas como ela se colocou, se impôs nela, né, uma ideia de que não poderia mais ceder dessa forma, ela não aceita mais, vamos dizer, ela não se perdoa caso ela venha ter uma recaída no sentido de ficar no meio do equilíbrio, entende? E aí, é interpretado não como uma conquista emocional, né? Não, agora eu consigo surfar. Antes eu era preto ou branco, agora eu surfo nos tons de cinza. Isso. E aí a pessoa entende que aquilo ali é um retrocesso. É um retrocesso. E a culpa, é justamente o avanço. Daí começa a culpa. Meu Deus, deixa de novo acontecendo tudo de novo, porque eu quis, eu disse que isso não ia mais acontecer. Então não se permite muitas vezes e tá perdendo o amor. Porque muitas vezes por essa inflexibilidade extrema, de 8 a 80, né? Ela perde um amor, por exemplo. Que talvez esse fosse o amor que fosse, né, completar mais, né, essas questões todas das suas necessidades como mulher, como pessoa, como buscando esse aconchego calmo que o amor traz, essa paz que o amor traz. Então, muitas vezes, eu sempre oriento, a questão da extremidade, ela não é saudável. Então, é por isso que também é ideal buscar a terapia nesse sentido, de trabalhar a ideia de que o meio é muito bom, desde que tu se perdoe algumas coisas e ressignifique e se autoconheça a ponto de mudar algumas coisas que lá no também se perdoe que em algum momento você vai para os extremos de novo. Isso faz parte, ok, e às vezes exige até o extremo. Mas agradecer, já acabou, gente. É muito amor próprio envolvido, né? Já acabou o programa de hoje. Agradecer a Suzeli, então. Agradecer a sua companhia. E vamos seguir juntos aí, desenvolvendo cada vez mais a nossa autoestima, o nosso amor próprio. E de novo, né? Deixar essa reflexão. Né? O quanto a gente conversando aqui consegue perceber a relevância do amor e que realmente não é clichê, só o amor é capaz de vencer tudo. Obrigada pela sua participação e até o próximo domingo. Faz sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados.